Um homem mata a ex-namorada a facadas na frente da filha de 10 meses, é condenado a 29 anos de prisão, mas durante o julgamento ele debochou da sentença e gritou para a família: "Ainda tem a irmã dela que eu vou mandar matar". Como o sistema permite que um assassino confesso e ameaçador como Jorge Bezerra da Silva transforme um tribunal em palco de terror? O que deveria ser um momento de justiça para a família de Priscila Monic se tornou um pesadelo ainda maior. Jorge não apenas mostrou total desprezo pela justiça, como fez questão de aterrorizar os familiares da vítima em pleno tribunal. Ele virou as costas para o juiz, ameaçou o promotor e gritou ameaças de morte contra a irmã de Priscila, forçando o magistrado a expulsá-lo da sessão. Mas aqui vem a pergunta que revolta qualquer pessoa. Se ele demonstra tanto desprezo pela vida humana e pela justiça, por que o sistema brasileiro pode permitir que ele saia da prisão em apenas 16 anos? A matemática da progressão de regime é uma verdadeira afronta às vítimas de feminicídio. E no caso de Jorge, um homem que já tentou matar Priscila antes e continua ameaçando a família, isso é ainda mais assustador. Fique até o final, porque vamos revelar os detalhes chocantes do comportamento dele no tribunal, as ameaças específicas que fez à família e por que a conta da justiça brasileira permite que assassinos brutais voltem às ruas muito antes do que a sociedade imagina. A família de Priscila vive aterrorizada e você vai entender o motivo. O que Jorge Bezerra da Silva fez no tribunal deixou o Brasil inteiro em choque. Ele transformou o que deveria ser um momento de justiça em um verdadeiro espetáculo de ameaças e desrespeito que expôs a face mais cruel da impunidade brasileira. Este não é apenas mais um caso de feminicídio. É a história de um psicopata que matou a mãe de suas filhas e ainda teve a audácia de zombar da justiça, ameaçar promotores e prometer matar mais pessoas da família da vítima. Jorge Bezerra da Silva, hoje com 30 anos, assassinou Priscila Monic Laurindo da Silva, de 28 anos, em janeiro de 2022, na casa onde o casal morava no bairro do Zumbi, zona oeste do Recife. Priscila era cabeleireira, mãe de 2 filhas e foi brutalmente esfaqueada depois de ser ameaçada de morte caso não se encontrasse com Jorge. Ela estava cansada da violência doméstica e havia decidido terminar o relacionamento, mas Jorge pensou diferente. Se você não é minha, não é de mais ninguém. Após cometer o crime na frente da filha de 10 meses, Jorge demonstrou uma frieza assombrosa. Ele foi até a casa do próprio pai, deixou a criança lá e disse: "Ó, vai lá em casa ver o que eu fiz." O pai encontrou Priscila morta e acionou as autoridades. Jorge fugiu para a Paraíba e só foi capturado 8 meses depois, sendo levado a julgamento 3 anos após o crime. Em abril de 2021, 9 meses antes do assassinato, Jorge já havia dado 5 facadas em Priscila. A princípio, ele já tinha tentado matar ela. Em abril, deu 5 facadas na minha filha. Ele tinha sido preso quando fez isso, revelou a mãe de Priscila, Josiane Paulino da Silva. Ou seja, o sistema já conhecia a periculosidade deste homem, mas isso não impediu que ele tivesse uma nova oportunidade de matar. Isso mesmo, Jorge Bezerra já tinha tentado assassinar Priscila antes, foi preso, mas de alguma forma conseguiu uma nova chance de terminar o que havia começado. E dessa vez, infelizmente, conseguiu. Que tipo de falha é essa? Como um homem que já demonstrou ser capaz de esfaquear uma mulher 5 vezes consegue uma segunda oportunidade? Mas o comportamento de Jorge durante o julgamento, realizado na sexta-feira passada no Fórum Thomas de Aquino, no centro do Recife, revelou ainda mais sobre sua personalidade completamente desumana. Logo no início da sessão, ele demonstrou total desrespeito pela autoridade judicial. Segundo o juiz Abner Apolinário, que presidiu a sessão, Jorge quis se posicionar de costas para ele. O objetivo era claro, ficar frente a frente com uma das irmãs de Priscila, justamente para intimidá-la. Quando o magistrado ordenou que ele ficasse de frente para esta autoridade, Jorge demonstrou sua revolta de forma agressiva. E então veio o momento mais chocante e que chocou o Brasil inteiro. Quando o juiz Abner Apolinário anunciou a sentença de 29 anos e 8 meses de prisão, Jorge reagiu com total deboche. 29 anos e 8 meses. Só isso? Ele demonstrou que considerava a pena insuficiente, como se tivesse certeza de que sairia muito antes disso.
Em seguida, olhando diretamente para a irmã de Priscila que estava no tribunal, Jorge fez a ameaça que gelou o sangue de todos os presentes. Ainda tem a irmã dela que eu vou mandar matar, aí vai, depois eu volto aqui. A frieza dessa frase mostra um homem que não apenas não se arrependeu, mas que já planeja seus próximos crimes. A frieza dessa frase é assombrosa. Um homem que acabou de ser condenado por matar uma mulher tem a audácia de ameaçar matar outra pessoa da mesma família na frente do juiz, dos jurados, do promotor e de todos os presentes. É um nível de psicopatia que desafia qualquer compreensão humana. O juiz Abner Apolinário, com quase 30 anos de magistratura, confessou que nunca havia presenciado tamanha arrogância. Com quase 30 anos como magistrado, nunca vi alguém com tamanha petulância para ser julgado. Ele ameaçou o promotor, mandou o promotor ir ao presídio falar com ele. É de uma arrogância fora do comum, declarou o magistrado. Mas as ameaças não pararam por aí. Jorge também desafiou o promotor de justiça, gritando e fazendo gestos intimidadores. Quando o juiz ordenou que ele olhasse para frente e parasse de se virar para a família da vítima, Jorge respondeu com mais agressividade. A situação ficou tão tensa que o magistrado precisou dar ordem para retirá-lo do plenário. E mesmo sendo expulso do tribunal, Jorge continuou gritando ameaças. Na saída, ele ainda disse que só não mataria o juiz porque ele estava trabalhando. Um nível de desrespeito e ameaça que deixou até o experiente juiz Abner Apolinário chocado. Com quase 30 anos como magistrado, nunca vi alguém com tamanha petulância para ser julgado. A situação foi tão grave que Jorge precisou ser retirado do plenário por ordem judicial. Imagine a cena, um assassino confesso sendo expulso do próprio julgamento por ameaçar matar mais pessoas. E aqui surge uma pergunta perturbadora. Se ele tem essa frieza para ameaçar em pleno tribunal, o que será capaz de fazer quando estiver em liberdade? Mas aqui vem a informação mais revoltante de todas. Jorge tem razão quando debocha da sentença. Apesar de condenado a 29 anos e 8 meses, ele pode estar livre em apenas 9 a 10 anos. Como isso é possível? A matemática é brutal e revela as falhas do sistema brasileiro. Para crimes hediondos, como o feminicídio, Jorge precisa cumprir 2/5 da pena, 40% no regime fechado. Isso significa cerca de 11 anos e 10 meses. Mas aqui entram os benefícios. Como réu confesso, ele tem direito à redução da pena. Se estudar na prisão, pode remir mais tempo, com bom comportamento, progressão acelerada. A conta real é assustadora. Jorge pode conseguir progressão para o semiaberto em 7, 8 anos e estar completamente livre em 9, 10 anos. Por isso ele riu quando ouviu 29 anos. Ele sabe que é mentira. Ele sabe que o sistema brasileiro é uma mãe com assassinos como ele. Imaginem o terror da família de Priscila ao saber disso. Um homem que já tentou matar a vítima 2 vezes, que ameaçou matar a irmã dela em pleno tribunal, pode estar livre para cumprir suas ameaças em menos de uma década. É uma conta que não fecha para quem busca justiça. Esta é uma situação que expõe a farsa do sistema penal brasileiro. Enquanto Priscila está morta para sempre, enquanto suas 2 filhas crescerão órfãs, enquanto a família vive aterrorizada, Jorge tem data marcada para voltar às ruas e cumprir suas ameaças. E o pior, ele demonstrou no tribunal que não tem medo do sistema. Quando ouviu a sentença, ele disse: 29 anos e 8 meses, só isso. Ele sabe que com os benefícios da lei estará livre muito antes. É por isso que teve coragem de ameaçar a família, o promotor e até mesmo o juiz. A sensação de impunidade é tão grande que Jorge chegou ao tribunal querendo ficar de costas para o juiz, olhando diretamente para a da irmã de Priscila. Ele queria intimidar, queria mostrar que mesmo condenado, ele ainda tinha poder sobre aquela família. Durante o julgamento, foram ouvidas 8 pessoas, incluindo a mãe, o padrasto e 2 irmãs da vítima, além do pai do acusado. Todos tiveram que reviver o trauma e ainda ouvir as ameaças diretas de Jorge. É uma situação de terror psicológico que se estende muito além do crime original. O juiz Abner Apolinário, ao proferir a sentença, foi claro sobre a natureza do crime. O feminicídio neste país, seja na sua modalidade consumada ou tentada, não é mais uma epidemia, mas uma pandemia. Entende-se ainda que o feminicídio é cultura que dilacera direitos, reduz a mulher a um nada humano, coisificando-a como troféu abominável do machismo. Mas aqui surge uma pergunta que não quer calar.
Se o próprio judiciário reconhece a gravidade pandêmica do feminicídio, por que o sistema de progressão de regime ainda permite que assassinos como Jorge tenham perspectiva de liberdade em prazo relativamente curto? A lei recentemente aprovada, que aumenta a pena para feminicídio de 20 a 40 anos e exige cumprimento de 55% da pena para progressão, só vale para crimes cometidos após outubro de 2024. O crime de Jorge foi em 2022, então ele se beneficia das regras antigas, mais lenientes. É uma situação que gera revolta em qualquer pessoa com senso de justiça. Enquanto Priscila está morta para sempre, enquanto suas filhas crescerão sem a mãe, enquanto a família vive aterrorizada com as ameaças, Jorge tem data para sair da prisão e potencialmente cumprir o que prometeu em tribunal. O comportamento dele durante o julgamento mostra que ele não tem arrependimento, não demonstra qualquer sinal de reabilitação e continua sendo uma ameaça real para a sociedade. Como o sistema pode considerar que um homem assim merece uma segunda chance de liberdade? A pergunta que fica é: quantas outras Priscilas precisarão morrer antes que o sistema brasileiro trate o feminicídio com a seriedade que merece? Quantas famílias terão que viver sob ameaças de assassinos que deveriam estar presos para sempre? O caso Nicole Pogger expõe uma realidade aterrorizante sobre como a maldade pode habitar corações tão jovens. Uma adolescente de 14 anos não apenas planejou friamente o assassinato de outra menina, como teve a crueldade de avisá-la antes: o moleque quer te matar. 4 dias depois, foi ela mesma quem desferiu as facadas e esquartejou Nicole com as próprias mãos. A mensagem não foi um aviso para salvar Nicole. Foi o início de uma tortura psicológica onde a futura assassina saboreava o medo que causava em sua vítima. Uma criança que deveria estar brincando, estudando, construindo sonhos, se alimentava psicologicamente do terror que suas palavras provocariam. O que mais revolta neste caso é descobrir que Nicole recebeu uma ameaça direta da própria pessoa que depois a mataria. A assassina testou o pânico de Nicole, mediu seu medo e depois executou exatamente o que havia prometido. É um nível de psicopatia que assombra até os investigadores mais experientes. As mensagens reveladas pela investigação mostram que este crime foi premeditado há muito tempo. O namorado disse claramente: se ela quiser, eu mato aquela menina que ela não gosta. E a assassina não apenas quis, como participou ativamente da execução, desferindo a maioria das facadas e depois esquartejando o corpo sem demonstrar qualquer arrependimento. A família de Nicole tomou todos os cuidados possíveis. A mãe supervisionou o relacionamento, conheceu a família do namorado, mantinha contato constante. Mas como se proteger de psicopatas mirins que conseguem enganar até adultos experientes com suas máscaras de normalidade? Este caso serve como um alerta aterrorizante para todos nós. Precisamos ensinar nossas filhas que ameaças, mesmo vindas de adolescentes, devem ser levadas a sério. Que mensagens como "o moleque quer te matar" não são brincadeiras de jovens, mas podem ser avisos reais de perigo iminente. Nicole era uma menina comum, estudiosa, querida por todos que a conheciam. Sua única culpa foi amar a pessoa errada e confiar em quem não merecia sua confiança. Ela recebeu o aviso mais claro possível sobre o perigo que corria, mas não tinha como imaginar que vinha da própria pessoa que executaria a ameaça. Os assassinos foram capturados e confessaram, mas as medidas socioeducativas previstas no ECA parecem insuficientes diante da frieza demonstrada. Uma adolescente que envia ameaças de morte e depois as executa sem demonstrar arrependimento deveria receber o mesmo tratamento que um adulto? Em, no máximo, 3 anos, 2 psicopatas que planejaram e executaram um crime brutal estarão livres. A menina que disse "o moleque quer te matar" e depois esquartejou a vítima estará de volta às ruas. Será que nossa sociedade está preparada para essa realidade? A morte de Nicole não pode ser em vão. Ela precisa servir de alerta para que outras famílias fiquem atentas, para que outros pais questionem mais, investiguem mais, protejam mais. Porque no mundo de hoje, a maldade pode vir disfarçada das faces mais jovens e aparentemente inocentes. Que Deus console o coração quebrantado da família Pogger neste momento de dor inominável. Que a memória de Nicole seja sempre honrada
e que sua história sirva para proteger outras meninas dos predadores que se escondem por aí, independentemente da idade que tenham. Compartilhe este vídeo para que este caso não caia no esquecimento e para que outras famílias aprendam com esta tragédia. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que a mensagem "O moleque quer te matar" prova que o crime foi premeditado? Como uma criança de 14 anos pode ter tanta maldade no coração? Que Deus nos dê sabedoria para proteger nossas famílias e discernimento para reconhecer o mal disfarçado de bem, mesmo quando vem de rostos jovens e aparentemente inocentes. Que Ele abençoe você e sua família, mantendo-a sempre sob sua proteção divina.